É com muita alegria que mais uma vez estou convosco, meus caros irmãos e amigos da TV Canção Nova. Mais uma vez chego a ter junto de vós, através deste programa Ordenar a Vida. Muito me alegra poder partilhar convosco a palavra, a vida, o próprio Deus que se comunica a nós e que vem até nós. A mais profunda e a mais perfeita comunhão vem sempre dele e do amor dele em nossos corações e nas nossas vidas. Por isso me alegro por estar mais uma vez convosco. Este programa, Ordenar a Vida, tem como fio condutor, ou vai ter sempre como fio condutor, o texto e a experiência dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Uma maneira, um método de oração que nos pode ajudar a descobrir cada vez mais não só Jesus Cristo e o amor do Pai, mas também a vontade de Deus a nosso respeito. No último programa da semana passada, já começámos com o texto do princípio e fundamento. Eu já expliquei um bocadinho o que era esse texto e começámos a rezá-lo. O homem é criado para louvar, reverenciar e servir. Agora vamos andar um bocadinho mais à frente no próprio texto de Santo Inácio, quando diz que todas as coisas da terra foram criadas para o homem, para o ajudar no caminho da santidade, o ajudar a louvar, reverenciar e servir, o ajudar a crescer na comunhão com Deus, o ajudar a encontrar caminho de fidelidade e de alegria, o ajudar nesta disposição de só querer sempre e só a vontade de Deus. Então é isto que nos interessa rezar agora. Todas as coisas da terra. Isto nos pode levar, antes de mais nada, ao texto da criação. Ir lá à Bíblia, ao texto do Gênesis, e ver a criação. Tudo foi dado ao homem para que o homem, através das coisas, suba até Deus. Tudo foi dado ao homem para que o homem, usando bem todas as coisas, cresça na comunhão com Deus e na santidade. Muita gente abusa das coisas divinas, de todos os bens que estão sobre a face da terra, como diz Santo Inácio. Abusa, não usa, mas abusa. Usar é uma coisa, abusar é outra. Há quem abuse do dinheiro, há quem abuse do álcool, há quem abuse do comer, há quem abuse da televisão, há quem abuse dos bens que o Senhor nos dá. E o abuso é sempre uma desordem. O abuso é sempre uma paixão desordenada que não nos leva a louvar, a reverenciar e a servir a Deus Nosso Senhor como Ele merece e como Ele tem direito. Então cada um de nós se deve perguntar: eu uso as coisas ou abuso delas? Mesmo quando vou às compras, mesmo quando estou a dispor do meu tempo, o tempo é um dom de Deus. Ter tempo para ser usado para a sua glória. Há quem não use bem o seu tempo, ou porque trabalha demais e se cansa demais e não tem tempo para a família, por exemplo, nem para a oração. Ou há também quem use mal o tempo porque é preguiçoso e não usa o tempo para servir a Deus e servir o próximo. Tudo o que é abuso dos bens, seja ele qual for, vamos à comida, há quem abuse da comida e comer demais também faz mal à saúde, e beber demais pode chegar à embriaguez.
Então, eu uso as coisas ou abuso delas? Tudo foi dado ao homem. No texto da criação há um pormenor escrito no Gênesis, na criação do homem, em que se diz o seguinte: quando é para criar as coisas, o texto diz, Deus disse, e a terra foi feita, Deus disse, e o sol e a luz apareceu, Deus disse, e os mares, Deus disse. Quando é para criar o homem, há um plural que não parece ser, segundo alguns autores, um plural majestático, mas Deus diz no plural: façamos o homem à nossa imagem, não à minha, mas à nossa. Parece que há aqui um selo trinitário pelo qual o homem foi feito, à imagem e semelhança de Deus, Deus uno e trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E é esta criação à imagem de Deus que é a grandeza da nossa vida e é a maravilha. Por isso o homem, usando todos os bens da terra, todas as coisas que Deus lhe concede, pode e deve crescer numa liberdade interior em relação às coisas, às pessoas. Nós não podemos abusar nem do nosso corpo, como não podemos abusar dos outros, explorando-os, como tanta gente faz. Não podemos abusar do dinheiro e da maneira de o utilizar. Não podemos abusar de um trabalho excessivo que depois nos pode dar cabo da saúde. Então, ir ao pormenor e cada um de nós refletir bem se eu uso ou abuso das coisas. Se calhar nunca caímos na conta desta realidade. Dás o tempo suficiente ao teu descanso para depois poderes louvar melhor a Deus e ter uma saúde mais equilibrada e um sistema nervoso mais apto para te sentires realizado e feliz? Como é? Usas? Abusas? Então, este façamos o homem é um convite a olhar para a imagem pela qual, imagem não, para a fonte pela qual fomos criados. O amor louco e apaixonado de Deus que veio até nós. Então rezar isto e pensar isto ajuda-nos a perceber de onde viemos e todas as coisas da terra me devem ajudar a louvar, a bendizer, a glorificar. Eu, como pessoa criada pelo amor e para amar, será que vou servindo-me de tudo para louvar, reverenciar e servir? Eu que fui criado pelo amor louco e apaixonado de Deus, uso as coisas com cuidado, com discrição, sempre neste desejo de não me amontoar a toaletes, de não gastar dinheiro mal gasto em coisas que não devo, de não ter a loucura como algumas pessoas têm, de uma ânsia de ter mais, de ter melhor, de ter sempre, de comprar. É um abuso. Como é um abuso às vezes, não podemos abusar dos sentimentos dos outros, nem da sua afetividade. Não podemos abusar mesmo na vida de família, de atitudes que possam ser menos cristãs. Então, vamos a abrir o coração e este mistério para
nos deixarmos tocar por este amor que nos faz viver a graça de louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor. Então convidava-vos a ir ao texto da criação e a situar-nos perante o mundo criado por Deus, um mundo criado por amor, mas um mundo dado ao homem para que o homem se abra à graça e não estragarmos a maravilha da criação e menos ainda nos estragarmos a nós e aos outros abusando. Vamos pedir a Deus esta graça de sermos homens e mulheres centrados no essencial e não querendo outra coisa senão, de facto, estar atento ao mistério deste amor. A leitura e a reflexão do livro do Gênesis da criação pode ajudar-nos a perceber que tudo o resto da criação foi dado ao homem para que ele cresça nesta fidelidade, neste amor, nesta entrega, nesta generosidade. Não abuse das coisas, mas se sirva delas para o fim para que foi criado, se sirva delas até para o fim para que Deus criou as coisas, para se deixar tocar e abraçar neste amor de Deus e continuar a crescer neste amor. Que Deus nos ajude a viver assim, num mundo tão desordenado, tão apaixonado, tão desorientado, tão violento, tão injusto, tão criminoso, Temos que marcar como cristãos, eu saber de onde venho e para onde vou. Venho de Deus e vou para Deus. Que Ele nos ajude. Pensarmos nesta maravilha da criação e ao pensarmos que não podemos abusar dos dons, nem sequer, sobretudo de nós próprios e do nosso corpo e dos nossos talentos, porque tudo é para o serviço e para a maior glória. Não podemos abusar nem nos envaidecer da graça e do dom que Deus nos concede. O Papa Francisco, na exortação apostólica, diz que há muita gente que, em vez de trabalhar para a glória de Deus, trabalha pela sua própria glória. Há um mundanismo espiritual. Então também entra aqui neste mistério não só o trabalho, mas a realização dos nossos talentos. É a glória de Deus que eu procuro ou é a minha glória? A maneira como uso dos bens é para meu próprio prazer ou é para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor? Então sempre este projeto de amor que é tão importante. Por isso São Paulo nos há de dizer: tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é do Pai. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é do Pai. Então São Paulo nos põe no mesmo dinamismo de uma busca de caminharmos numa centralidade cada vez maior da vida, do coração, do tempo. As pessoas desbaratam tudo, desde a comida que deitam fora e tanta gente a precisar dela, desde a roupa que têm nos armários e não a usam, desde o tempo que podia ser utilizado para rezar, para ler, para descansar, desde o serviço do próximo a quem nos podíamos dedicar mais. E tudo isto é louvar, reverenciar e servir
a Deus Nosso Senhor. Tudo é vosso, mas vós sois Cristo e Cristo é do Pai. É como um alerta a que o uso de tudo e de todos, de nós próprios, de nossos próprios sentidos e talentos, não seja nunca abusar, mas usar para o fim para que fomos criados, para salvar a nossa alma, para nos santificarmos, para crescermos na intimidade com Deus, para utilizar todos os dons para que a própria Igreja e que os outros à nossa volta se possam sentir mais realizados e mais felizes. Para ajudar a rezar esta dimensão que estamos hoje a tratar no nosso programa, eu gostava de vos sugerir que pegassem no Salmo 105 e que fizessem dele oração. O Salmo 105, curiosamente, nos primeiros versículos, traz um dinamismo de verbos, nos 7 primeiros versículos, um dinamismo de verbos para nos fazer convencer do amor que cria, que gera, que cuida, que vela, que não fala dos pecados de Israel, não fala das maldades do povo, não fala das misérias humanas, mas nos faz abrir o coração às maravilhas do amor de Deus e centrarmos neste amor. Por isso o Salmo vai dizer assim, reparem os verbos: louvai o Senhor, aclamai o seu nome, anunciai entre os povos as suas obras, cantai-lhe hinos e salmos, proclamai as suas maravilhas, orgulhai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que procuram o Senhor, recorrei ao Senhor, buscai sempre a sua face, recordai as maravilhas que Ele fez. Então temos uma série de verbos que nos põem num dinamismo, no fundo, de fidelidade e de tentativa de acertar com a vontade de Deus e com o seu amor e de nos abrirmos ao dom da graça que realiza tanta maravilha. É isto que precisamos e é isto que Deus nos pede e quer de nós. Reparem bem a maneira como o Salmo coloca diante de nós. Louvai, aclamai, anunciai, cantai, proclamai, orgulhai-vos de Deus e do seu santo nome, alegre-se o coração, recorrei e recordai as maravilhas. Os dons da criação e as maravilhas que Deus fez em ti, meu irmão e minha irmã, ao longo da vida e do seu amor, sempre a fazer maravilhas e a fazer prodígios. Então, é esta maravilha que Deus quer que cada um de nós se abra ao mistério deste amor. O rezar este Salmo, sobretudo nos primeiros 7 versículos, nos pode colocar nesta ação. Retomar o Salmo em Cristo também pode ser uma ajuda, ou seja, Jesus rezou este Salmo e como é que Jesus viveu cada um destes versículos. Olhar para o Evangelho, contemplar Jesus, como é que ele viveu cada um destes versículos, como é que ele assumiu cada uma destas maravilhas. A ler a vida de Jesus através deste Salmo. Jesus louvou o Pai, anunciou as suas obras. Jesus orgulhou-se no seu santo nome, no nome do Pai,
Jesus alegrou o coração ao procurar o amor do Pai, a viver dele. Jesus buscou sempre a face do Pai e a comunhão com ele. Jesus recordou continuamente as maravilhas que o Pai fez nele e através do povo eleito, quantas maravilhas ao longo de séculos ou de milénios. Então o próprio Salmo 105, sobretudo os 7 primeiros versículos, nos dão a graça de entrarmos no mistério deste amor. E é perante este amor que temos que tentar usar todas as coisas para o fim para que fomos criados. Não podemos agarrar-nos a nada, abusar de nada, não podemos viver de uma maneira desordenada o nosso tempo. Há pessoas que passam horas inteiras a ver televisão, horas e horas. Há pessoas que passam horas e horas entretidas em internet, em vídeos, é um desperdício do tempo e da vida. Às vezes até com coisas menos santas e menos boas. Então, centrar-nos no essencial e procurar. É assim que vamos construindo a nossa felicidade e é assim também que vamos sendo instrumentos da felicidade dos outros que estão à nossa volta. O próprio Salmo nos pode centrar neste mistério e nos pode ajudar a viver com encanto esta maravilha. Vamos tentar ouvir os apelos do Salmo para nos abrirmos ao dom da graça e ao desejo íntimo de fidelidade, de entrega, de generosidade. E que o Senhor nos ajude a isso. Foi para isto que fomos criados. E tudo mais nos deve de ajudar a viver assim. Quando passas numa rua e vês coisas bonitas numa montra, o teu desejo é cobiça, é comprar, é ter pena de não ter para comprar, quando não precisas, se calhar, nada daquilo que ali está. O que é que te move quando estás perante a televisão e os anúncios que suscitam o desejo de ter, de comprar, de adquirir? Guardas distância e pões-te numa atitude de desprendimento e numa atitude cristã, ou pelo contrário, te deixas embalar num desejo de cobiça, às vezes até de avareza, ou até de ciúme dos outros que têm e que tu não tens. Então, tudo isto pode ser rezado ao jeito também de quem se quer comprometer com o amor de Deus de uma maneira mais profunda, mais comprometida, mais séria, mais evangélica, ou se quiserem mais cristológica, como Jesus se comprometeu com o Pai num mistério de dom e de amor e de entrega. Não esquecer nunca a frase de São Paulo: tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é do Pai. O resto tem que ser tudo integrado neste modo de estar e de ser e de viver. Se nós cristãos vivêssemos assim, como o mundo seria outro, como as famílias seriam outras, como a nossa própria vida e a nossa felicidade teria outras dimensões, porque abertos a este mistério de dom e de entrega. Quando o Santo Inácio, no livro dos exercícios, põe salvar a alma, não é só salvar a alma depois da morte, é ir salvando cada dia, ir sentindo essa salvação na nossa vida, ir sentindo esse amor continuamente a agir.
às vezes projetamos as coisas só para além da morte. Salvar a alma e ir para o céu. Não é só isso. É ir salvando, significa ir fazendo com que a minha vida, a minha alma, o meu ser, o meu coração se vá renovando cada dia e a cada instante no mistério do amor de Deus, para se sentir cada vez mais liberto e amado por Ele. Então este salvar a alma, tudo é para me ir realizando no mistério de um amor e de uma entrega cada vez mais plena e mais total. Propunha que rezassem estes textos e que ao longo da semana se pusessem nesta atitude que hoje propus, rezando ainda o princípio e fundamento. Agora vou-vos dar uma bênção em nome de Deus e que Ele, porque vos ama, vos ajude. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Até para a semana, se Deus quiser. Que o Senhor a todos comule do seu dom e da sua graça.